Esperar a galera dar uma entrada aí na minha aula. Robson, começou já? Já começa assim? Ó, aguardando aqui. Ó, entrou. Oi, Pamela. Guardar um pouquinho, daí a gente já começa. Tá. Oi, gente, aqui é a Prof. Jaque, eu sou professora de Química no Mineiro Vino. Hoje a gente vai falar, então, a gente está tendo os aulões aí relacionados com o tema do Covid-19. E eu escolhi, então, hoje que eu ia falar sobre o uso da cloroquina, né? Lembrando, então, que a gente está ao vivo, que se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem mandar pelo chat que aparece aí do lado, que eu vou respondendo vocês durante a aula. E qualquer outra dúvida que possa surgir, vocês podem aí me contatar por e-mail, pela página, mandar essas dúvidas que eu posso tentar responder, tá? Vamos lá, então. O que é, né, essa tal dessa cloroquina, né, aí que surgiu, entrou em pauta, foi muito falado aí, tanto na questão da parte científica aí, buscando aí uma cura, né, entre aspas, uma solução para o problema que a gente vem enfrentando agora, que é a Covid-19, também teve muito nas pautas políticas, né, com o nosso presidente, surgiu muito esse assunto e ficou aquela dúvida, né, do que é essa cloroquina, da onde que saiu, o que troço é esse, né. Então, a cloroquina, ela vai ser um medicamento, né, primeiramente, ela foi criada lá na década de 40 e foi utilizada, então, para o tratamento e também para profilaxia, ou seja, né, uma medicina preventiva para a malária, né. A malária, então, vai ser uma doença parasitória que vai ser transmitida aí pelo mosquito, que vai estar contaminado, né, infectado com essa doença, e através do mosquito ele passa, então, né, para os seres humanos. Esse remédio, então, além de tratar a malária, né, a cloroquina ela foi descoberta lá em 1934, então faz bastante tempo, não é um medicamento atual, né, tá aí faz bastante tempo. E vai ser, então, além do tratamento de malária, ela vai servir, então, para tratamento de algumas outras doenças, né, doenças extraintestinais e também ali no tratamento de artrite reumatoide e também no tratamento de lúpus, né. Vai ser um remédio, então, em formato de comprimido, né, administrado via oral, então tu toma aquele comprimidinho. E agora em março, né, começou a ser muito especulado, né, e usado aí também, tem sido usado sim, mas de forma experimental, né, no tratamento aí da Covid-19. Outra palavra que aparece muito também associada com a cloroquina é a hidroxicloroquina. Que a gente vai falar o que é, então. A hidroxicloroquina ela vai ser um análogo da cloroquina, ou seja, da mesma família, muito parecida. A principal diferença entre elas, falando então de uma forma mais química, vai ser que uma vai apresentar ali a hidroxila na cadeia carbônica delas, a cloroquina não, a hidroxicloroquina sim, por isso vai ter, né, então esse nome de hidroxicloroquina. Vai apresentar ali, então, essa hidroxila na cadeia carbônica, ou seja, aquele OH, né, que a gente está acostumado a ver. A hidroxicloroquina, então, ela também vai ser um fármaco utilizado para prevenção, né, e tratamento da malária, para aquelas pessoas que têm alguma sensibilidade à cloroquina. Às vezes os efeitos colaterais da cloroquina são muito mais fortes, são maiores do que os da hidroxicloroquina, então vai fazer, então, a utilização da hidroxicloroquina em vez da cloroquina. Tá? Ela vai ter, então, uma menor toxicidade, tá? Mas ela também, por ter uma toxicidade menor, ela vai ter, então, uma menor potência, ela vai ser menos potente no tratamento de malária. Então, ela vai ser mais útil no tratamento dessas outras doenças, como lúpus, artrite reumatoide e assim por diante. E a outra diferença entre a cloroquina e a hidroxicloroquina vai estar no custo, né? A cloroquina ela vai ter um custo bem mais baixo e ela vai ser bem mais eficaz quando relacionado ao tratamento da malária, né? Outra diferença também vai estar, então, nos efeitos colaterais, né? Nos efeitos adversos que a gente falou. A cloroquina, ela vai se depositar muito, né?
nos tecidos do corpo, principalmente, né, nos olhos e também no canal auditivo. Então, as pessoas que fizerem o uso, pode aparecer aí muitas complicações, né, questões aí em relação à visão e à audição, né, problemas como perda, dentre outros problemas, né, muito associados, então, com a visão e audição. A hidroxicloroquina, então, ela vai poder ser considerada um pouco mais segura quando comparada com a cloroquina, mas a gente tem que ter em mente que isso depende de paciente para paciente, né? Pacientes que são mais suscetíveis a ter problemas de visão, problemas auditivos, vão ter também esses problemas, então não posso dizer certamente, não, a hidroxicloroquina é melhor que a cloroquina, por que não, né? Tudo depende do paciente, do histórico dele, de paciente para paciente, então é bem amplo mesmo, tá? O que mais que eu ia falar? E para o tratamento da malária, né, como são utilizadas poucas doses, né, não é utilizado assim por um grande período de tempo, muitas doses, é então indicado utilizar a cloroquina, né? Por quê? Porque ela vai agir com uma maior rapidez e também a eficácia dela vai ser maior e também é mais barata, tá? Então, por isso que quando se trata mesmo da questão da malária, é usada a cloroquina, a não ser para aqueles pacientes que tenham ali alguma sensibilidade a esse medicamento. Agora, a diferença química, que nem eu falei ali, vai estar, então, nessa hidroxila, no final nessa cadeia carbônica aí, a hidroxicloroquina vai ter, então, o OH ali no final. E da onde que vem, então, né, esse hype? Agora vamos falar do Covid. Da onde vem, então, esse hype de que a cloroquina ia funciona no tratamento? Uma parte, né, alguma coisa relacionada no WhatsApp. Então, essa questão da cloroquina, a gente pode associar muito, sim, à questão do fake news também. Tem muita informação incorreta, tem muita informação pela metade, então é importante a gente se informar, tá? É importante a gente saber, é importante a gente pesquisar sobre isso. Então, começou, então, com essa publicação desse grupo francês que foi liderado por um médico da França, que antes mesmo eles fizeram, então, um trabalho de pesquisa com o uso da cloroquina em alguns pacientes do hospital em que esse médico trabalhava. Só que antes mesmo de ser feita a revisão desse trabalho, né, que ele tinha realizado, ele veio a público, esse médico veio a público através do YouTube dizer que não, que ele tinha alegando então ter descoberto a cura para o Covid-19. Não se sabe, né, que daí o que ele usou então nesse tratamento aí, nesse como que eu posso chamar, nesse trabalho que ele fez, nessa pesquisa que ele fez com esses pacientes, ele usou então ali uma combinação de hidroxicloroquina com azitromicina, que é um antibiótico, isso, a azitromicina é um antibiótico. Ele fez então um tratamento usando esses dois medicamentos. Ele foi a público dizer que não, que ele tinha achado a cura para o Covid-19. Né? Não sabe se é uma questão de ego, porque ele queria dizer que achou e tal, mas ele saiu por aí gritando nos 4 ventos que ele tinha achado a cura para o Covid-19, né? Que foi testado, ele fez esse teste então com pacientes desse hospital em que ele trabalha atualmente, né, em que ele atua lá. Porém, esse trabalho, ele é um trabalho muito ruim mesmo, tanto é que a própria revista em que foi publicado esse trabalho falou que o trabalho é ruim, tá? Então, assim, a revista em que foi publicado o trabalho considera que foi um trabalho ruim e que os resultados não são confiáveis. Então, os resultados que se trazem nesse artigo, nesse trabalho, eles não são confiáveis. Logo, se a própria revista está dizendo que não é confiável, a gente não deve confiar nesse trabalho. Esse trabalho não é confiável mesmo. Por que que não é confiável esse trabalho? Porque, primeiro, resultados ruins. Os resultados são extremamente ruins que traz esse trabalho. É um trabalho mal feito, um trabalho ruim. Os resultados são ruins, os resultados são não confiáveis, os resultados obtidos, eles não têm o rigor científico necessário para serem confiáveis, não foram feitos de uma forma confiável. Houveram muitos dados omitidos, então mortes que ocorreram durante esse trabalho foram omitidas, tá? E ele alegou, esse médico, ele alega que ele teve 100% dos pacientes em que ele testou, 100% dos pacientes se curaram. Porém, o número de pacientes em que ele testou que se curaram foram 6, tá? Por exemplo, vamos pensar, tá? Tu usar como base, tá? Apenas 6 pessoas
é muito pequeno. Primeiro que tu não sabe a idade dessas pessoas, tu não sabe o histórico médico delas, então tu usar 6 pessoas e dizer, não, 6 pessoas se curaram, então é 100% certo que vai funcionar. É muito errado. Houveram dados omitidos também. Outros seis pacientes realizaram esse exame e deles, 3 foram parar na UTI e um morreu, veio a óbito. Então, não é um trabalho confiável que a gente pode se basear, tá? E outra, é um trabalho, não é a partir de um trabalho que a gente vai estar se baseando, tá? Vamos ver. E outra coisa, por que surgiu também achar que, né, isso não surgiu do nada, a cloroquina está relacionada aí, então, com estudos para doenças causadas por vírus. A cloroquina, ela já tem um histórico, né, de vindo ser estudada, vem sendo estudada há algum tempo já para o tratamento de doenças causadas por vírus, então não é de hoje. Então, por causa desse histórico, é que as pessoas vão começar, então, aí a trabalhar em cima e pesquisar e querer saber sobre a cloroquina, tá? Outras dúvidas aqui. Separei algumas perguntas para a gente ir respondendo, tá? Vamos lá, então. Tá, mas e a cloroquina? Ela cura o coronavírus, né? Tem sido usada, por quê e tudo mais. A cloroquina, então, ainda a gente não sabe dizer se a cloroquina é capaz de curar o coronavírus, tá? Por quê, né? Mesmo que a cloroquina ela seja eficaz, provavelmente ela não vai ser a cura do coronavírus. E muito provavelmente ela vai ser o único tratamento existente, tá? Muitos estudos vêm sendo feitos, só que não é que a gente não tenha tecnologia suficiente para desenvolver esses estudos. O que acontece é que precisam ser feitos testes, e fazer testes demoram, porque a gente não sabe os efeitos a longo prazo, a gente sabe a curto prazo, mas é a longo prazo, né? Então, ainda não se sabe se a cloroquina é, né, aí a cura para o coronavírus, provavelmente não, e também não vai ser o único tratamento que a gente tem. Deixa eu dar uma olhadinha se a gente tem perguntas. Só elogios, então obrigada. Tá. Outra coisa, mas a cloroquina, ela vai surtir efeito contra o coronavírus? Se ela vem sendo utilizada, ela vai surtir algum efeito? Então, foram realizados estudos in vitro, ou seja, em células humanas em laboratório. Quando feito esses testes in vitro, indicaram que sim, teve ali, surtiu algum efeito contra o coronavírus. Entretanto, os remédios que funcionam em laboratório, funcionam in vitro, não necessariamente vão funcionar no organismo humano, vão funcionar no ser humano, né? Tem muitas coisas aí que a gente tem que levar em conta quando se faz testes in vitro e testes em seres humanos. É preciso que a gente espere por estudos mais completos, estudos mais bem feitos, né? Para se ter, né, uma resposta, estudos rigorosos em cima disso, não qualquer estudinho feito por aí, estudos pequenos. A gente precisa de grandes estudos, estudos com rigor científico bem pesado em cima, para que isso aconteça. Os estudos in vitro eles são muito diferentes, né, dos realizados em seres humanos. As condições que tu tem ali numa célula in vitro, num laboratório, são muito diferentes da que um corpo humano vai apresentar. O corpo humano é outro rolê, né, digamos assim, porque o corpo humano, a gente tem que levar em consideração o histórico médico desse paciente, a gente tem que levar em consideração a idade, a gente tem que levar em consideração muitas outras coisas que a gente não precisa levar em consideração num teste in vitro, né? Outra coisa, né, os estudos in vitro, eles não vão fornecer informações suficientes sobre os efeitos colaterais que isso vai ter no corpo humano. A célula não vai mostrar que dá vômito, a célula não vai mostrar qualquer efeito colateral que o ser humano é capaz de demonstrar, né? Então, por isso que é importante a gente saber a diferença de o estudo mostrar um resultado positivo em laboratório, mas a gente tem que levar em consideração que o ser humano é uma máquina muito mais complexa do que uma simples célula, né? Tá, mas e as pesquisas que mostram que funcionam? Tem pesquisas que mostram que funcionam, e aí? Então, a gente deve levar em consideração algumas coisas sobre essas pesquisas. Primeiro, as diferentes idades dos pacientes que participaram dessas pesquisas, tá? Existem pesquisas que foram feitas com jovens, pesquisas feitas com pessoas mais idosas. Qual é a idade das pessoas que participaram dessas pesquisas, né, dos pacientes? Isso tem que ser levado em consideração. A gente tem que levar em consideração, que nem lá no outro trabalho que eu falei, as mortes que ocorrem, tem muitas mortes e muitas coisas que não são citadas nos resultados, são omitidas, porque sim, infelizmente tem pessoas que preferem omitir alguns dados de suas pesquisas, de seus trabalhos para mostrar um resultado positivo, né?
Além de que, assim como tem alguns trabalhos mostrando que a cloroquina funciona, existem muitos outros dizendo que não. E aí, o que a gente vai levar em consideração? Pode ter 3 trabalhos dizendo que funciona, mas e se tem outros 2 dizendo que não? Qual vai ser a tua margem para dizer se aquilo funciona ou deixa de funcionar, né? E quais as consequências, então, mesmo que a gente não tenha, então, uma resposta correta. Quais podem ser as consequências de a gente usar, né, esses medicamentos sem saber? Vamos trazer um exemplo lá de algum tempo atrás, né, bem presente, todo mundo deve saber, lembrar da talidomida, tá? A talidomida, então, era um medicamento que era usado para tratar a hanseníase, tá? Vulgarmente conhecido aí como lepra. Ela era utilizada, então, para fazer o tratamento da hanseníase, só que daí começaram a ser usado depois para insônia, viram que funcionava utilizando esse remédio como tratamento para insônia, e começaram também a fazer a utilização às grávidas, porque elas notaram que ao tomar esse remédio, paravam de ter aquele enjoo matinal, né, que elas tinham. Então, tomava esse remédio, cortava os enjoos matinais, perfeito para as grávidas. Só que após um tempo, fazendo a utilização desse remédio, o que se notou? Que os bebês, eles começaram a nascer com algumas deformações físicas, principalmente entre membros superiores e membros inferiores. Então, e daí eles foram pesquisar, né, o que tinha levado a isso. E foi se ver que estava associado, então, ao uso da talidomida, né? Então, um medicamento que não foi desenvolvido para o uso das grávidas, ali para os enjoos, começou a ser utilizado. A curto prazo era ótimo, a curto prazo a mulher não tinha enjoos, era ótimo para ela. A longo prazo, o que causou? As deformidades das crianças. Então, a gente não pode fazer o uso de um medicamento que a gente não sabe quais são os efeitos colaterais que vão ter daqui 5, 10 anos, ou numa pessoa grávida daqui a algum tempo, e assim por diante, tá? Então, essas são as principais consequências, né? Os efeitos colaterais a longo prazo que pode trazer. E daí depois assim, tá, mas não é melhor a gente usar um medicamento que mostra, de qualquer forma, o mínimo de efeito do que usar nenhum? Não, gente, não é válido, né? Não necessariamente, porque o remédio, que nem eu falei ali, vai apresentar efeitos colaterais, né? Existe o risco, sim, né, de trazer benefícios, mas existe sim a possibilidade de trazer benefícios. Entretanto, a gente não sabe o risco que a gente está correndo a fazer a utilização desses medicamentos sem uma pesquisa científica pesada, né, em cima disso. Então, eu não indico, eu não acho interessante, e a comunidade científica também não, tá? E como funciona, então, o uso que tem pacientes, né, que estão internados em estado grave, que está sendo liberado o uso, então, da cloroquina e da hidroxicloroquina, mas não está sendo, né, prescrito, liberado para o uso em pacientes com casos, com sintomas leves, né, em casos leves de Covid-19. Quando existe uma medicina, tá? Quando existe uma terapia que ainda não se sabe se funciona ao certo, né, tende-se os médicos a não fazer a utilização, né, dessa medicina, né? Normalmente se opta por não utilizá-la. Entretanto, quando a gente tem existe um paciente que está com um estado muito grave, é uma doença, né, que tem uma mortalidade altíssima e não se tem, né, um tratamento ainda desenvolvido, não se tem um remédio, não se tem uma vacina para fazer, então, o tratamento disso, arrisca-se. Os médicos, eles buscam arriscar. Por exemplo, eu tenho um paciente lá que ele está muito mal, talvez ele não consiga sobreviver por muito mais tempo, e eu tenho esse remédio que talvez possa trazer algum benefício, às vezes até mesmo paliativo. Então, né, chama-se de uso compassivo, e daí sim o médico pode optar por fazer a utilização desse tratamento, porém, apenas em casos graves. Em casos leves não tem sido realizado o uso, né, desse medicamento, porque, como a gente viu, né, tem muitos efeitos colaterais, e pode-se utilizar outros medicamentos, outros tipos de tratamento, né, que vão ser de forma mais branda ali. Muitas vezes a pessoa consegue até se curar ali sem ter que passar pelo uso desses medicamentos, tá? O que mais? Deixa eu ver. Então, como a gente estava falando, vai ser muito eficaz quando, né, utilizado in vitro. Ao tentar utilizar em animais e em humanos não deu muito certo, não demonstrou resultados muito bons. Outro exemplo que a gente tem, né,
de utilização é que não são só esses medicamentos, né? Não é só a cloroquina e a hidroxicloroquina que vem sendo testadas, né? Um exemplo que a gente tem é que a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas foram também, foi tentado se utilizar para o tratamento de ebola e chikungunya quando houveram os surtos, né? E nos animais também eles fizeram um in vitro, surtiu algum efeito ali, foi eficaz, mas quando se passaram para os testes em animais, não deu certo e o que aconteceu foi que aumentou a carga viral, né? E os sintomas das doenças nos animais. Então, também já não é de hoje, né? Que nem a gente falou, já tem esse histórico de tentar utilizar a cloroquina e a hidroxicloroquina como medicamento para outras doenças virais, como aconteceu com o ebola e o chikungunya, e não apresentou resultados satisfatórios, né? É necessário, então, que a gente tenha testes clínicos controlados, né? Ou seja, comparar pessoas que estão usando medicamento com pessoas que não estão. A gente precisa muito de mais pesquisas, né? A OMS, então, ela está fazendo um estudo bem pesado em cima do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? Mas de uma forma mais flexível, né, do que o que seria o ideal, né? Até porque a gente entende a situação atual. Junto com 90 outros países, né, com um protocolo único de análise, então o protocolo que é utilizado aqui vai ser o mesmo utilizado na França, na China e assim por diante para os testes, a fim, né, de determinar logo se funciona ou não o uso desses medicamentos, tá? Quais outros remédios vêm sido também pesquisados, né? Que é importante a gente saber, a gente não se ater só a um único medicamento. Vem sendo utilizado, então, testado, né? Dois medicamentos que são utilizados para HIV, que é o ritonavir e o lopinavir, tá? O primeiro estudo não foi muito promissor, tá? Sobre esses medicamentos, ainda estão sendo avaliados, mas de início já não foram resultados muito promissores. E esses medicamentos, eles vão surgir lá no início dos anos 2000, tá? Para tratar aí o HIV. Depois a gente tem o Remdesivir, é um nome complicado mesmo, que ele foi testado então para o ebola, né, quando teve o surto, foi um medicamento testado para o ebola e não deu certo também. E estamos aguardando aí os resultados preliminares, mas os estudos, né, eles precisam ser mais bem feitos. O que tem acontecido é a presença, né, mais fortemente de estudos muito mal feitos, então não se tem como uma base legal para a gente conseguir avaliar esses resultados, né, por causa dos estudos. E a vacina para o Covid, como que funciona? Então, a vacina demora, gente, a vacina vai demorar, né, no mínimo 2 anos, não tem como a gente apressar esse processo da produção da vacina, não é por falta de tecnologia, que nem eu estava falando antes, a gente tem tecnologia suficiente para produzir essas vacinas. O problema vai estar, então, na fase dos testes. A gente não pode fazer os testes de qualquer jeito, a gente precisa saber os efeitos a longo prazo. A gente tem que ter noção de que essa vacina vai ser distribuída para bilhões de pessoas. E a gente não pode apressar um processo que vai envolver tantas vidas em jogo. Então, uma vacina para o Covid realmente vai demorar bons 2 anos para surgir, tá? Outra coisa, deixa eu ver que eu queria falar. Qual vai ser, então, né, o mecanismo, como que vai a cloroquina ou a hidroxicloroquina vai agir no nosso organismo, né? Como que funcionaria aí? Principalmente, né, elas vão tentar inibir que o vírus entre nas nossas células e que esse vírus se reproduza, tá? Ela vai ter 2 modos de atuar no nosso organismo, principalmente. Eu sou professora de bio, pode explicar melhor para vocês, eu vou dar uma explicação mais por cima, tá? Vamos ver, então. E quando testada, então, para outras doenças, né, a cloroquina e a hidroxicloroquina, causadas por vírus, né, porque, que nem a gente falou, não é de hoje que ela vem sendo testada para vírus, ela se mostrou eficaz, né, na parte dos testes, não se mostrou eficaz na parte dos testes em humanos, sempre in vitro dá tudo certo, muito bonito, mas quando chega na parte da testagem em humanos e animais, não mostra resultados tão promissores, tá? Primeiramente, ela vai atuar se acumulando nos endossomos e nos lisossomos, né, prevenindo a fusão e a entrada dos vírus na célula, é um modo que ele pode agir. Então, meio que blindando essa célula, né, para que o vírus não consiga entrar ali.
E um segundo modo, né, vai ser impedindo, então, né, vai alterar o pH dessa célula, vai tornar esse pH vai tornar o meio mais alcalino, né? O que vai fazer uma bagunça ali nos receptores dessa célula, uma bagunça nos receptores que o vírus vai utilizar para infectar, né? Então vai impedir que os vírus aí se multipliquem. Então é dessas duas formas que ela pode atuar no nosso organismo. Dúvidas? Nenhuma pergunta? Vamos dar uma olhadinha. 2 anos, sim, 2 anos. Por quê? Mas a gente tem que ter em vista do porquê que vai levar esses 2 anos, que nem a gente falou. São bilhões de pessoas que vão tomar essa vacina. A gente não pode acelerar um processo para que ele ocorra muito rápido, porque daí a gente vai fazer lá de qualquer jeito, a gente não sabe qual vai ser qual vai ser os efeitos colaterais a longo prazo. A gente não pode colocar essa quantidade de pessoas em risco, né? Só porque a gente precisa para amanhã. Qual é, então, a melhor forma da gente prevenir isso agora? O que a gente tem que fazer? Não sair de casa, se a gente puder, obviamente. Assim como tem um pessoal que está conseguindo ficar em casa, está conseguindo, trabalho liberou e tudo mais, tem muitas pessoas que não têm o mesmo privilégio que a gente quer, o de poder ficar em casa, estão tendo que trabalhar, né? Então, principal coisa que a gente pode fazer agora é ficar em casa se a gente puder. Se não puder, então, investir, né, aí em informações, vamos se informar, vamos saber o que tem que fazer o uso de álcool gel, fazer a lavagem das mãos, trocar roupa quando volta para casa, usar máscara na rua, sim, é importante, tá? E outra, investir em tecnologia, né? Eu acho que essa epidemia está surgindo aí para a gente ver que a gente precisa sim investir em tecnologia, principalmente investir nas instituições de ensino, que é onde vai estar aí os nossos profissionais da saúde daqui a algum tempo, onde vai estar as pesquisas científicas realizadas nas faculdades, que sim, vão ser os pioneiros, estão ajudando muito aí. Então, acho que é isso, a gente tem que investir na educação, tem que investir nas instituições de ensino, investir aí, né, nas bolsas de pesquisa, que vai ser o que vai nos ajudar caso aí a gente tenha mais problemas relacionados a isso mais pra frente, tá? Eu acho que por hoje era isso da minha aula. Diferença do álcool em gel do normal. Então, o álcool normal, o álcool 70, a gente tem que lembrar porque a utilização do álcool 70, né? É o álcool que vai ter ali a concentração necessária para que a gente consiga matar as bactérias. Se for um álcool com menor porcentagem, é menos de 70%, não consegue matar as bactérias. Tem mais de 70%, não consegue matar as bactérias porque evapora muito rápido, a bactéria não morre a tempo, não consegue matar a bactéria a tempo. O álcool gel, qual é a diferença principal? A principal diferença é que o álcool gel, ele é mais fácil da gente utilizar, a gente não vai estar na rua abrindo um vidro de álcool gel, virando aquele negócio líquido, fica muito ruim de utilizar. O álcool gel é mais, né, para ter a facilidade ali da gente usar para higienizar as mãos e tudo mais, beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, encaminhem por aqui nas perguntas, nos comentários, que eu respondo vocês depois. Agora tem aula, não me lembro com quem, acho que é a professora de bio agora, com a aula. Obrigada pela participação de todos, um bom sábado. Se puderem, fiquem em casa. Beijos!